Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui temos o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, o Godoy 1x. Para se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. Acessem para o nosso link. Na hora de realizar o seu depósito, você faça com o nosso cupom Godoy1x para você resgatar bônus em dobro. Vai depositar 50, vai retornar 100, vai depositar 100, retorna 200, deposita 300, retorna 600, até R$ 1.500 você tem de bônus em dobro com o nosso cupom aqui, ó, Godoy1x. Aproveite, amanhã, sábado, tem um jogo entre Newcastle e Manchester City. Você aproveita na 1xBet com o nosso cupom, beleza? Bom, galera, tivemos hoje no Centro de Treinamento do Flamengo, né, no CT Jorge Elal, a apresentação e reapresentação, né? O Nico de la Cruz acabou ali participando de uma coletiva de imprensa, tivemos passaram algumas respostas aqui do Nico de la Cruz, alguns colegas nossos que estiveram presentes na coletiva, e a representação ali do Bruno Henrique, né, que acabou sendo ali uma coletiva de imprensa dessa renovação dele de contrato. Antes, o Flamengo, inclusive, acabou divulgando isso aqui, a mensagem, né, que seguindo o planejamento estabelecido entre o futebol profissional e base, 12 atletas retornaram para o Rio de Janeiro para as duas partidas do Campeonato Carioca, enquanto o time principal estará nos Estados Unidos, né? Então eles já havia esse pré-estabelecido, né? Que esses jogadores estavam competindo ali pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e eles 12 desses atletas, além de, claro, a comissão, né, junto ali com o Mário Jorge, vão retornar para o Rio de Janeiro porque eles vão atuar pelo Campeonato Estadual no período que o Flamengo estiver na pré-temporada lá nos Estados Unidos. Estamos falando aí por cerca de 12 dias, né? 2 amistosos, Philadelphia Union no dia 21 e do Orlando City no próximo dia 27 de janeiro. Então, com isso, nesse período que o Flamengo estiver nessa pré-temporada, a garotada que estava participando, parte dela que estava participando da Copa de São Paulo de Futebol Júnior, estará jogando pelo Campeonato Estadual, né, pela equipe principal do Flamengo. E essa lista desses 12 jogadores são os goleiros Diogo Alves e o Caio Baroni, os laterais Daniel Salles, Lucian e Zé Wellington, o zagueiro Diegão, os volantes Ryan Lucas e Caio Garcia, o meia Lohan, além dos atacantes, inclusive o Peterson, né, um desses está sendo ali meio que negociado com o Atlético Paranense, além deles o Pedro Estevo e o Verton, que também, né, tem essa negociação com o Santa Clara, ele que vai defender a equipe portuguesa por esse empréstimo do Flamengo, vai ter contrato dele, né, vai se estender e o Flamengo vai emprestá-lo para o Santa Clara, que hoje joga a segunda divisão de Portugal. Começando pela coletiva do Bruno Henrique, ele acabou ali falando um pouquinho, né, dois fatos muito curiosos nessa coletiva de imprensa que acaba chamando a atenção. O primeiro, o quanto o ano de 2019 foi falado. Se vocês contarem, 2019 foi mais falado do que 2024, do que dessa próxima temporada agora, e como foi falado 2019, e é impressionante como essa mania, né, cara, do Spindle, que já virou até uma brincadeira na internet, faço das minhas palavras, as palavras do Braz. É impressionante como ele começa todas as frases da mesma forma, cara. Não é possível que não tenha ninguém para dar um toque nele, nem que seja ele fala isso, mas fale com outras palavras, mas ele é sempre as mesmas. Para começar, as palavras do Braz, faço as minhas. Ele fez isso nas duas oportunidades, nas 2 vezes que ele falou a mesma coisa. Bom, começando pelo Bruno Henrique ali, né, falou muito sobre, acaba 2019, emoção, contrato, tal, aquilo, e fala sobre posicionamento. E o Bruno Henrique foi perguntado sobre a sua posição, né? O que esperar desse Bruno Henrique nesses próximos 3 anos. É um Bruno Henrique, obviamente, né, com uma idade mais avançada, que passou agora por essa recuperação da lesão. E o Bruno Henrique falou, abre aspas, vou priorizar a minha posição mesmo, que é a de ponta esquerda, onde eu sempre joguei, onde eu consigo me adaptar melhor. O Tite conversou comigo no ano passado, falou que em alguns jogos poderia me usar ali de 9 também, ou então junto com um centroavante, em algum jogo que precisar. Bom, de acordo com o cenário hoje, Bruno Henrique de ponta esquerda, então, ele disputa a posição com Everton Cebolinha, que foi o que terminou a temporada do Flamengo nesse 4-3-3, nesse 4-1-4-1 aí do Tite, como um ponta esquerda. Então, o próprio Bruno Henrique falando, né, que a sua posição e aquilo que ele se sente mais confortável é atuando na ponta esquerda, e acabou, né, e revelou, né, esse bastidor com essa conversa com o Tite, que o Tite havia conversado com ele, que supostamente poderia utilizá-lo como um 9, dependendo ali do jogo, o adversário que precisasse de bolas aéreas, né, esse jogo mais ativo do Flamengo de segunda trave, de cabeceios, ou até mesmo jogar com um centroavante. Eu acho que um grande resumo dessa coletiva do De La Cruz e de outros que são mais relevantes nessa coletiva do De La Cruz passa por versatilidade,
Adaptação. Eu acho que aquilo que a gente já havia falado em outras oportunidades ficou claro com a fala tranquila, simples até do De La Cruz, né? Muito assim, bem natural, se comunica bem o uruguaio e passa muito pela sua versatilidade, aquilo que a gente já havia falado sobre adaptação. O quanto a adaptação para o De La Cruz vai ser importante para agora iniciar nessa temporada do Flamengo. Inclusive, houve uma resposta de um jornalista já querendo, né, dar aquela floreada, né? O que você está achando da estrutura do Flamengo? Para dar aquela... Aí ele falou, não, a estrutura é muito boa, aquilo que eu já estava acostumado com o River Plate e que isso facilita na minha adaptação. Às vezes houve um desconhecimento do jornalista sobre a estrutura física do River Plate, que também não deve nada, a gente está falando dos principais clubes da América do Sul. E ele falou que facilita para adaptação. Ele fala muito da família, usou muito a família durante a coletiva, que obviamente nas suas relações, né, pessoais ajudam evidentemente na sua relação profissional. Então a gente fala muito sobre adaptação. E uma dessas perguntas curiosas até foi a primeira pergunta, foi de um sócio torcedor do Flamengo que havia perguntado sobre a sua posição e puxou um pouco sobre essa versatilidade, né? O De La Cruz acabou respondendo: na verdade, no meio de campo, em qualquer parte do meio de campo, eu me sinto bem. É uma decisão do treinador, onde ele sinta que eu possa somar ao time. Onde eu jogar, tentarei somar ao time. O que melhor puder fazer, sempre com uma boa predisposição. Ele até falou rindo, né? Porque aquilo, a gente já havia falado, eu acho que a grande ponto do De La Cruz é a sua versatilidade. A grande expectativa de nós vermos esse atleta que tem essa capacidade, né, de jogar em várias situações do campo é como o seu treinador vai extrair isso dele, né? Como ele vai ser potencializado dentro desse coletivo e como ele vai conseguir ajudar a potencializar os seus companheiros, mas pela sua versatilidade. Aí pode ser um meia pelo lado esquerdo, um meia mais avançado, um meia pelo lado direito, um segundo volante, um terceiro homem de meio de campo. Eu acho que essa condição do De La Cruz, dessa sua versatilidade, é o grande ponto forte e a gente que já tinha acompanhado o De La Cruz no River Plate ou até agora mais recentemente na seleção uruguaia, trouxemos vídeos aqui nos canais, vários falando sobre isso, acaba reforçando, né, o que ele acabou, essa resposta dele acabou reforçando o que a gente já havia trazido aqui. Versátil, um jogador versátil que se sente bem confortável em várias situações no campo, raro hoje, sobretudo aqui na América do Sul. E o próprio De La Cruz acabou falando aqui, ó, sobre a sua dupla com a Arrascaeta. É curioso que nós fizemos um vídeo exclusivo sobre isso e na época, na ocasião, eu havia falado com vocês, galera, deu um trabalho danado desse vídeo porque eu queria encontrar uma situação que eles estivessem jogando juntos. E eu lembro que eu havia falado com vocês, até brincando, falando assim, galera, deixa o seu like porque deu muito trabalho. Prova que não é mentira minha. O próprio De La Cruz acabou confirmando que ele com o Arrascaeta jogaram apenas, na temporada passada, apenas 30 minutos juntos. Então, vocês imaginam o quanto eu suei para encontrar esses 30 minutos. E a gente mostrou, né, que era mais um Arrascaeta mais pelo lado esquerdo e o De La Cruz mais pelo lado direito. Em algum momento, a seleção uruguaia fazia um quadrado no meio de campo, e aí eles trabalhavam dessa forma, ou num 4-2-3-1, mas a gente mostrou, né, mostramos nesse vídeo como foi essa dupla. E o De La Cruz falou sobre isso. E aí fala sobre a condição também, que a gente já havia citado, sobre aquele entrosamento, né? O quanto é importante esse entrosamento. Olha a fala do De La Cruz sobre o seu companheiro Arrascaeta. Abrindo aspas. Com o Arrascaeta, por mais que jogamos somente 30 minutos, né, oficialmente, a temporada passada, compartilhamos muitos treinamentos juntos e nós dois sabemos como se move cada um. E bom, creio que será uma tarefa do treinador encontrar o melhor funcionamento possível, sempre, obviamente, em benefício do time. Chamou a minha atenção essa comunicação do atleta. Ele se comunica bem, apesar dele ter falado, né, obviamente, em espanhol e até por educação falou despacito, né, bem devagarzinho, mas deu para compreender e assim, a gente vê que ele assim, é um jogador que se comunica bem. Falou várias vezes sobre a relação do coletivo, do time, muito tranquilo na sua fala, uma fala bem simples, o que deixa bem claro ali, como também está entusiasmado o próprio De La Cruz, né, aquele sorrisão e tal, e falando do companheiro. E aí quando a gente fala desse entrosamento, a gente fala daquelas relações, né, socioafetivas que ajudam demais o atleta em saber como o seu companheiro se movimenta, como o seu companheiro pensa o jogo na tomada de decisão nesse início de temporada é muito importante. Não tem muito tempo para treino, é muito conhecer e reconhecer e sem dúvida nenhuma, assim como também com o Varela, obviamente, mas nem se compara. Com o Arrascaeta, muito importante essa tarefa aí para o De La Cruz no início. Então é aquilo, adaptação, entrosamento e versatilidade. Eu acho que são as principais palavras e que podem traduzir aquilo que foi externado nessa coletiva de imprensa do Flamengo, além do ano de 2019. Foi muito perguntado, falado, então é isso. Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abraço a todos, tchau, tchau.